Olá, bom dia. Pessoal, bom dia. Começamos o TN1 lamentando mais um crime covarde. Um pai foi preso em Aracruz suspeito de estuprar a filha com síndrome de Down. O homem tem 56 anos. A adolescente de 14 anos relatou a violência para a cuidadora da escola. A profissional informou a mãe da menina e as duas foram à delegacia. A adolescente passou por exames e as investigações comprovaram o estupro. Depois disso, apesar do suspeito negar o crime, ele foi levado para o presídio. Olha, e tem mais crime bárbaro. O corpo de uma adolescente de 15 anos foi encontrado pela polícia enterrado numa cova rasa na zona rural de Cariacica. No corpo havia sinais de estrangulamento. A polícia chegou até o local, uma área rural de Cariacica, depois de uma denúncia anônima. O corpo feminino estava em uma cova rasa, enrolado em um lençol e, segundo a perícia, apresentava indícios de estrangulamento. A suspeita é que o corpo seja da adolescente Sulamita Ribeiro Cardoso, de 15 anos, que está desaparecida desde o último dia 4. A última informação é de que ela teria ido à casa do namorado na Serra. A mãe da jovem esteve no local onde o corpo foi encontrado e passou para os investigadores que a filha tem uma tatuagem. Essa tatuagem foi encontrada no cadáver, mas até o final da noite desta quarta-feira, os familiares não vieram aqui ao Departamento Médico Legal para reconhecer e confirmar se de fato o corpo encontrado é da adolescente. O caso agora está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher. E detalhes não serão informados para não atrapalhar as investigações. Pois é, mas daqui a pouquinho, né, Georgia, a Bruna Maria, a repórter Bruna Maria, vai entrar ao vivo para trazer mais detalhes sobre esse crime bárbaro, não é? E agora nós vamos de alerta. Muitos estudantes estão com problemas graves na coluna por conta do peso das mochilas. É verdade. E tem muita gente também com dores insuportáveis que vão da cabeça à região lombar por conta do uso exagerado do celular. Não é isso mesmo, Tainá? Bom dia para você. É isso mesmo, Ingrid. Bom dia a você e a todos. É muito fácil a gente encontrar quem reclama de dor nas costas, na lombar, no pescoço. E muitas vezes isso tem associação com o comportamento que a gente tem no dia a dia. Não importa a idade, se é criança, se é jovem, se é adulto, se é idoso. Em todas as fases da vida é fácil a gente encontrar quem reclama de uma dorzinha na região da coluna. Então daqui a pouquinho a gente vai conversar com um ortopedista, um especialista, que vai trazer esclarecimentos para a gente sobre o assunto, fazendo uma alerta sobre prevenção e também orientação sobre tratamento. Logo mais a gente volta com essas informações. Tá certo, Tainá. Então até já. Olha, a morte de uma professora quando atravessava a faixa de pedestre em Vila Velha. Um motociclista em alta velocidade atingiu Maria da Penha Sodré, que não resistiu aos ferimentos. Um carro parou para que ela atravessasse a avenida na praia de Itaparica em direção ao calçadão. Mas o motociclista não parou. Familiares e moradores pedem reforço na sinalização e mais consciência de condutores. A família foi liberar o corpo da professora Maria da Penha Sodré por volta das 7 da noite desta quarta-feira. O cunhado da professora foi quem levou o irmão, marido da vítima, ao DML. Ele falou da pessoa que a professora era. Muito boa pessoa, muito religiosa, entendeu? Da Igreja Batista da Glória. Uma pessoa fantástica, muito bacana mesmo. E também comentou do choque que foi receber uma notícia tão triste. Ninguém esperava uma batida de moto de manhã assim, né? Ela foi atravessar justamente numa faixa de pedestre e a moto pegou ela. Então ela nem pensava em sofrer um acidente tão grave desse jeito. Segundo os familiares, a professora morreu horas depois no hospital, por volta de meio-dia. O cunhado também nos contou que ela venceu a luta contra o câncer, mas acabou morrendo depois de caminhar e atravessar uma faixa de pedestre. O atropelamento aconteceu na manhã de quarta-feira, neste ponto da orla de Itaparica, em Vila Velha, onde há duas faixas de pedestres entre o calçadão da praia e a pista lateral. Um vídeo registrou os momentos seguintes ao acidente, onde a professora ainda estava caída no chão, esperando socorro. A equipe do TN esteve no local. Segundo testemunhas, a professora tentou passar na faixa, mas foi atingida por uma motocicleta. A pancada foi tão violenta que o motociclista foi parar na pista contrária. O carro parou e a moça estava atravessando em direção à praia.
E aí a moto pegou ela em alta velocidade. A pedestre foi arremessada a cerca de 4 metros. Ela caiu de frente, uma perna dela, a parte de baixo, quebrou ao meio, dobrou, o braço parece que também estava quebrado, mas ela estava respirando ainda, mas totalmente inconsciente. Quem passa pela região onde o limite é de 40 km por hora, reclama da velocidade em que os motoristas trafegam. As placas são de 40 km por hora, mas ninguém respeita. Todo mundo anda aqui a 80, 100, 120. Motoqueiro nem se fala. Quando alguém para, o outro vem atrás, não está atento, batendo no outro do carro que está parado. Com a morte da professora, as aulas na escola nesta quinta-feira, onde ela ensinava, foram canceladas pela manhã e também nos outros 2 turnos. Uma forma de homenagear a professora que, mesmo depois de aposentada, continuava a educar. Nosso abraço aí para a família, para amigos, né? O enterro será no cemitério de Santa Inês agora à tarde. A Prefeitura de Vila Velha disse que uma das medidas a serem adotadas para ajudar na prevenção de acidentes será a utilização de câmeras para fiscalizar o trânsito. E as ações de educação também serão intensificadas. A casa onde vivia a família que foi presa, suspeita de matar animais para fazer linguiça em Guarapari, pegou fogo. Os vídeos mostram o corpo de bombeiros apagando as chamas. O imóvel era alugado. Não há informações se um incêndio foi criminoso. Pai, mãe e filha moravam na residência e foram presos no mês passado. A polícia suspeita que eles agiam como protetores de animais, recolhendo cães e gatos, mas faziam linguiça com os bichos. Na casa foram encontradas carcaças de cães e cães muito abatidos. A família continua presa. A polícia ainda investiga se um incêndio foi ou não criminoso. A residência era alugada. E vejam essa, em Vila Velha, uma mulher vestida de homem assaltou e atirou contra uma vendedora no bairro Vila Garrido. A jovem tinha acabado de descer do ônibus quando foi surpreendida. Nervosa, a assaltante se confundiu com a reação da vendedora e atirou. O vídeo foi gravado minutos após a mulher de 28 anos ser baleada. Pessoas que ouviram o disparo surgiram para prestar socorro. Eu estava dentro de casa e no momento só o barulho e ela gritando, a menina pedindo socorro, ajuda, por favor. Quando eu saí pro lado de fora tinha um monte de gente já aglomerado, né? A vítima tinha acabado de descer do ônibus e após um dia de trabalho caminhava pela rua Ângelo Frasson em Vila Garrido, Vila Velha, em direção à casa dela. A poucos metros da residência, um bandido armado abordou a vendedora. Em depoimento à polícia, a vítima contou que o criminoso já chegou exigindo o celular. Ela respondeu que o telefone estava no bolso, mas o bandido entendeu que estava na bolsa. Vasculhou a bolsa da vítima e, não encontrando o aparelho, perguntou onde ela queria levar um tiro. A vítima entrou em pânico e acabou baleada na perna. A mulher foi socorrida por moradores e levada para o Hospital Antônio Bezerra de Faria. Na região onde a vendedora foi assaltada, esta balconista foi vítima de bala perdida. Passou um motoqueiro na minha frente, os caras se esconderam ali atrás e mandaram ver. E eu estava chegando do serviço, eram as 9 horas da noite e quem ganhou foi eu. Essa costureira conta que assaltos acontecem com frequência, até mesmo em plena luz do dia. Aqui durante o dia não se tem policiamento, não se passa uma guarda municipal, a rua aqui é bem deserta, as pessoas estão andando, eles abortam, botam a arma na cabeça, geralmente é de moto, de bicicleta, entendeu? É uma questão de muita insegurança mesmo aqui, essa rua é muito, muito perigosa. E olha, no hospital a vítima disse aos policiais militares que foi abordada por uma mulher com roupas de homem. Ela roubou a bolsa e em seguida atirou. Depois do crime, ela fugiu numa moto, mas ainda não foi encontrada. Está na cadeia o suspeito de ser dono de 3 fuzis apreendidos em Cariacica. Pois é, o suspeito é traficante ligado a uma organização criminosa que atua no município. A Bruna Maria tem detalhes ao vivo pra gente. Boa tarde para você, Bruna.
Ingrid, Jorge, boa tarde para vocês, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente no TN1. Pois é, o nome desse rapaz que foi preso pela polícia é Tiago Magalhães Paixão. Ele tem 21 anos, ele é apontado aí como responsável, dono desses 3 fuzis que foram encontrados aí pela polícia no último domingo em uma residência no bairro Itaquari, em Cariacica. A polícia também apreendeu na mesma ocasião 1.200 munições e 1.920 pinos de cocaína. Quem já está aqui do meu lado posicionado para dar mais detalhes sobre essa apreensão é o Dr. Crincha. Ele é o delegado da Desarme, delegacia que está responsável por essas investigações. Doutor, seja muito bem-vindo ao Tribuna Notícias. Boa tarde para você. Esse rapaz, o Tiago, já era um traficante velho conhecido da polícia, né? Boa tarde. Boa tarde. Sim, o Tiago já estava sendo monitorado pelas agências de inteligência em razão da sua participação com o tráfico de drogas da região. A partir disso, a partir da apreensão desses fuzis, a Desarme iniciou suas investigações e buscamos identificar e localizar aonde esse suspeito poderia ser encontrado, porque seria uma peça essencial para o desdobramento das investigações pela Desarme. Perfeito. Na ocasião, gente, só relembrando, um rapaz, o Saulo, ele foi detido, mas ele não era o dono dessas armas. O Tiago, sim, foi agora apontado pela polícia como responsável por esses 3 fuzis. É uma arma de grosso calibre, perigosa, né? A fabricação dela é fabricada até no exterior. A gente sabe, a polícia investiga onde essa arma estaria sendo usada? Sim, essa arma é utilizada pelas organizações criminosas mais para demonstrar força, demonstrar poder. Nos causa uma preocupação, porque é uma intimidação muito grande. Isso salientar que é importante relembrar que a Desarme foi criada com esse fim, de evitar que essas armas cheguem em nosso estado. A partir dessa apreensão, a Desarme entrou em campo, conseguiu identificar e prendeu o Tiago, a justiça manteve a prisão e agora nós vamos a fundo, nós vamos cumprir o papel da Desarme, que não é só prender essa arma, não é só localizar essa arma. Agora nós queremos saber como essa arma chegou no estado, como que essa arma veio, quem repassou essa arma para o Tiago. Exatamente, não é muito comum, né? A gente até encontrar esse tipo de armamento, a gente ficou na época impressionado. Teve uma coletiva lá no quartel de Maruípe, encontrar 3 fuzis, assim, né? Não é comum. Aqui, como já foi dito anteriormente, aqui não existe no Espírito Santo a cultura dos fuzis. Não é comum esse tipo de armamento, porque é um armamento muito de um alto poder de fogo, é um valor muito caro, então os traficantes locais não costumam utilizar esse tipo de armamento aqui. Seria realmente para ostentar o objetivo deles? Sim, esse armamento é para demonstrar força. Tanto que não há utilização, a gente não tem nem confronto com a polícia, esse armamento é utilizado. As investigações vão continuar agora, né, doutor? Sim, agora as investigações vão continuar, a gente vai a gente vai encontrar quem foi o fornecedor desse armamento, a gente vai rastrear todo o caminho que foi percorrido por esse armamento e quem foi o fornecedor, quem trouxe, quem forneceu, quem vendeu e como esse armamento foi parar na mão do Tiago. Tá certo. Christian, muito obrigada pela participação ao vivo. Primeira entrevista ao vivo aqui do delegado, né? Estreando com a gente. Obrigadão e parabéns pelo trabalho, viu? Volto com vocês aí no estúdio, gente. Daqui a pouco eu retorno ao vivo aqui com outro assunto para falar sobre o corpo dessa adolescente de 15 anos que foi encontrado aí na região de Cachoeirinha, em Cariacica. Volto com mais detalhes desse assunto. Combinado? Ingrid, Jorge. Combinado, Bruna. Até já. Um abraço aí ao Dr. Christian estreando aqui no TN1, né? Olha, imagina um bueiro aberto no meio da calçada à noite, numa rua com pouca iluminação. É acidente na certa, né? A Elizabeth é auxiliar de cozinha e teve um ferimento grave na perna depois de cair em um bueiro no bairro Santana, em Cariacica. Ela processou a prefeitura. Muitas dores e um ferimento profundo na perna direita. O corte foi muito grave e está infeccionado. Elizabeth está passando por essa situação há pouco mais de 20 dias. Ela mora no bairro Santana, em Cariacica, e caiu num bueiro. A queda aconteceu no último dia 15 de outubro, por volta das 8 da noite. Ela estava indo para um bar e, como o local estava escuro, Elizabeth não havia visto que o bueiro estava aberto e acabou caindo. Ela só se lembra do susto que levou na hora do acidente. Eu estava andando, na hora que eu percebi, eu já afundei de vez e vi minha amiga do lado gritando. E eu não conseguia sair. Foi exatamente nessa calçada que o acidente aconteceu e de lá para cá nada foi feito. O buraco continua aqui. Segundo Elizabeth, foi um morador da região que colocou esse caixote de madeira com pedras em cima para alertar do perigo quem passa por aqui.
E o mais grave é que esse não é o único buraco que existe nessa mesma calçada. Já aconteceu, muita gente já caiu nisso aí já, ué. Aí atrás aí mesmo tinha um aberto aí. Deveria consertar isso pra gente aí, né? Conforme a gente tá passando, se não prestar atenção, você cai dentro do buraco. Ninguém tomou providência nenhuma, continua a mesma coisa. E esse buraco não é de agora, não. Tem muito tempo que está ali. No caso de Elizabeth, para não piorar o ferimento, ela está usando vários medicamentos, entre analgésicos, antibióticos e pomadas para cicatrização. Já tomei as vacinas, semana que vem agora vou ter que tomar outra vacina antitetânica. Estou correndo atrás para não ter que infeccionar. Ela ficou de repouso durante 14 dias, mas voltou a trabalhar na semana passada. Como trabalha como auxiliar de cozinha, fica em pé durante muito tempo e as dores acabam piorando. 8 horas trabalhada em pé, quando eu chego em casa a perna está inchada, está doendo, eu tenho que ficar o tempo todo com ela para cima. Continuo tomando remédio até hoje. Aí os pontos, abriu tudo que infeccionou e o machucado está aberto. Ainda entrou com uma ação na justiça contra o poder público para rever os direitos. Eu não vou me calar, eu vou até o fim, porque alguém vai ter que responsabilizar. Se todo cidadão que tivesse um prejuízo corresse atrás dos seus direitos, talvez melhoraria mais pela população, porque o descaso está muito grande. Olha, a prefeitura prometeu mandar uma equipe ao local para ver de perto toda a situação e tomar as providências. Uma alegria para a gente receber esse retorno. Olha só, ontem nós mostramos a insegurança, a escuridão e o medo que tomava conta dos moradores em Vila Garrido, Vila Velha. A falta de iluminação fez crescer o número de assaltos no bairro, tanto que a Amanda está toda machucada porque caiu da escada tentando escapar de bandidos. Então, nós ouvimos o Aguinaldo, a dona Geralda, a dona Alvarina e seu José Rufino. Todos colecionavam pedidos de ajuda à prefeitura e à EDP para resolver o problema, assim como as contas de luz que todo mês chegam. Nós exibimos a reportagem e olha que bacana, pessoal. Ontem mesmo o problema de iluminação foi resolvido. Pois é, esse é o nosso papel como jornalista e o nosso compromisso com todos vocês, viu? Obrigada a todos pela confiança e parceria. E nós voltamos a falar de um crime chocante. O corpo de uma adolescente de 15 anos foi encontrado pela polícia enterrado numa cova rasa na zona rural de Cariacica. Pois é, Bruna, voltamos com você. É isso mesmo, Ingrid, Jorge. Boa tarde para vocês, mais uma vez para todo mundo de casa. O corpo dessa jovem, identificada como Sulamita Ribeiro Cardoso, de 15 anos, foi encontrado aí pela polícia enterrado neste quintal, né, que fica nessa residência que fica na região de Cachoeirinha, logo depois ali de Cariacica Sede, uma região bem rural. O corpo dessa jovem estava em avançado estado de decomposição, ela estava enrolada com alguns lençóis e ela estava desaparecida desde o último sábado, gente. A mãe dela, inclusive, havia feito um boletim de ocorrência, ela registrou o boletim desse desaparecimento. A última informação que ela deu para a mãe, o último contato dela com a mãe, foi que ela iria encontrar com um namorado, iria para a casa do namorado. Por isso, o principal suspeito de cometer esse assassinato é o namorado desta jovem. Em setembro, a Sulamita e o namorado, eles foram presos, foram apreendidos junto com outros adolescentes. Eles estavam com algumas drogas e armas. Na ocasião, eles pagaram uma fiança e também foram liberados. O curioso dessa história, gente, é que desde o desaparecimento da Sulamita, a mãe dela estava recebendo mensagens como se fosse a própria filha durante o tempo todo. Ela acredita, inclusive, que quem estava enviando essas mensagens, usando o celular da filha, era o namorado, o principal suspeito de cometer esse crime. Eu volto com vocês aí no estúdio. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação, viu, Bruna? Mulheres que ganharam neném num hospital de Cariacica alegam que algo errado aconteceu. Pelo menos 3 pacientes passaram muito mal logo depois que saíram da sala de parto. Elas ficaram com a barriga muito dura, sangravam e sentiam dores. 3 mulheres estão internadas em uma área isolada do hospital. As famílias suspeitam que elas contraíram uma bactéria dentro da unidade. Eu ganhei meu bebê dia 26. E saí da sala de parto, minha barriga toda dura, igual uma pedra, e sentindo muita dor. O relato é de uma mãe que passou por uma cesárea há quase 2 semanas. A jovem ainda está internada no Hospital São João Batista, em Cariacica.
Ela está no quarto junto com outras 2 mulheres que também ganharam bebê recentemente e apresentam os mesmos sintomas. Uma delas é a esposa deste mecânico. Preocupado com a situação, ele decidiu gravar os vídeos. A mulher dele deu entrada no hospital no último dia 28. Foi para casa, mas aí começaram os problemas. Quando foi no domingo, ela voltou sangrando demais, jogando igual água. O relato das outras 2 pacientes que estão no quarto é parecido. Eu já saí da sala de cirurgia do parto com as minhas partes íntimas inchadas, dolorida, fiquei fedendo. Dias depois que eu ganhei neném, me deu muitas dores fortes na cesárea. Não sei porquê, mas eu senti que esqueceram alguma coisa de mim. Quando foi no domingo agora, eu voltei de ambulância, a médica olhou pra minha cara e falou que tá tudo normal, tudo bem. Eu sangrando, cuspindo sangue pela cirurgia. O mecânico conta ainda que a esposa chegou a ir para uma área de isolamento do hospital e teve que passar por outra cirurgia. Uma das médicas falou que era normal. Aí eu esperei mais um pouquinho, peguei outra médica e falei com a outra médica assim, isso não é normal. Aí ela pegou e falou, não vamos deixar internado, vamos fazer cirurgia. Vão abrir de novo. Pegou, abriu e deixou ela aberta. Está até agora aberta, não dá aparecer, não dá falar nada, não fala o que vai acontecer. A preocupação é que ela e as outras mães tenham contraído alguma bactéria grave e que estejam com uma infecção que pode se generalizar. Ele cobra uma explicação do hospital para o que de fato está acontecendo. Falaram agora de manhã que é bactéria de pele. Não existe isso, gente, não existe. Eu tenho certeza que estão escondendo alguma coisa dentro desse hospital, porque vão esperar morrer para fazer alguma coisa. Complicado, né? A direção do hospital informou que a primeira entrevistada que apareceu na reportagem retornou à maternidade com uma inflamação que geralmente pode aparecer a partir do 5º dia de uma cesárea. Disse que a paciente está sendo medicada e tratada. Quanto à reclamação da falta de informações, respondeu que não procede. Garantiu que a paciente e o acompanhante foram devidamente orientados pela médica e enfermeiras. A respeito da suspeita de infecção, explicou que, por precaução, toda paciente que depois de uma cesárea apresente inflamação fica em isolamento por alguns dias. Vamos continuar acompanhando isso, né? Olha, mochilas pesadas, uso exagerado do celular. Vilões que têm provocado graves problemas na postura de crianças, adolescentes. Aliás, o vício do celular está levando gente de todas as idades para o consultório médico. Não é isso, Tainá? Nós voltamos com você. Isso mesmo, Ingrid. Gente de toda idade, criança, jovem, adulto, até idoso, tá? Porque tem muita gente na terceira idade que adora ficar coladinho lá na tecnologia também. Esse uso excessivo do celular, do tablet, computador, entre outras tecnologias, podem aí dificultar a questão da saúde da nossa coluna, da nossa postura. A repórter Keila Lopes e sua equipe prepararam uma reportagem que a gente confere agora para aí, ó, saber como que a tecnologia está influenciando de maneira negativa na postura da gente. Imagina ficar muitas horas assim, com o pescoço curvado. Mas esta é a postura da maioria das pessoas ao usar o celular. E não há como escapar. O aparelho está nas mãos de 230 milhões de brasileiros, como a Henriette. Paga conta, recebe e-mails, tudo dentro de um aparelho celular hoje, né? Então ele passa a ter uma utilidade muito grande da minha vida, praticamente da hora que eu acordo até a hora que eu vou me deitar. Uma pesquisa mostrou que no Brasil as pessoas passam em média 4 horas por dia mexendo no celular. O excesso de uso por parte das crianças também acontece e tem começado cada vez mais cedo. Jovens chegam com dor no pescoço. Até a gente tem as crianças hoje com 1, 2 anos de idade já mexendo no telefone o tempo todo. Então a gente fala que a moderação do uso, inclusive os próprios engenheiros, as próprias pessoas do Facebook, da Apple, eles recomendam que as crianças até 8 a 10 anos de idade não deveriam passar de 2 horas com esses aparelhos na mão. Esta sobrecarga pode desenvolver a síndrome do pescoço tecnológico, além de dor no ombro, punho e nas mãos. Problemas que aparecem com frequência nos pacientes que buscam o consultório do especialista. Essa síndrome ela tem a ver com a tecnologia. Então a gente diz que as pessoas hoje utilizam muito tanto o celular
quanto o computador, o tablet. E tudo isso envolve o quê? Uma postura inadequada. Teoricamente, a gente precisaria manter o monitor na altura da visão, assim como o telefone. Só que ninguém vai digitar ou ficar assistindo um vídeo dessa forma. Então, o que a gente faz muitas vezes? Coloca isso para baixo e o pescoço fica arqueado. Quando eu estou com o pescoço muito encurvado para baixo, inclinado para frente, a resultante no seu pescoço pode chegar a 25, 30 quilos. Então você imagina um peso desse de 25, 30 quilos no seu pescoço ali em torno de 5 a 6 horas. Para não ser mais um paciente com esses tipos de problemas, é importante alongar o pescoço, tendões, esticar os braços para cima, puxar a cabeça para os lados por pelo menos 15 segundos e ainda manter a postura correta. Então a gente fala que você precisa condicionar o seu corpo. Então, prática regular de atividade física. Eu falo que atividade física todo dia e não só 3 vezes por semana. Você tem que trabalhar a parte de alongamentos e moderação no uso realmente e prestar atenção nas crianças. Estou aqui com o ortopedista Geraldo Silveira, ele que vai falar agora um pouco mais sobre esse assunto com a gente. Doutor, é muito notório que nessa geração a tecnologia está atrapalhando aí a nossa coluna. O doutor trouxe até aqui pra gente um exemplo aqui da coluna cervical. De que maneira, né, a tecnologia acaba nos atrapalhando? O uso excessivo do celular, do tablet, do computador? Isso é uma coisa que está acontecendo muito, porque nós sabemos que se você ficar muito tempo sentado, você já vai ter problema. Normalmente, quando você está envolvida com essas tecnologias, você fica muito sentada. E normalmente, às vezes, numa postura não muito fisiológica. E isso pode levar a uma série de problemas. A nível da coluna cervical, nós sabemos que quando você fica muito com a coluna fletida, ou flexão lateral direita e esquerda, você sobrecarrega muito, que retifica a lordose, sobrecarrega muito o disco e é onde que saem as raízes. Normalmente, essas raízes podem ser comprimidas, pode levar uma cervicalgia quando a dor é só no pescoço e pode levar mais grave ainda quando é uma cervicobraquialgia, que dói o pescoço irradiando pelo braço, porque os nervinhos que saem para inervar os músculos sofrem uma compressão e essa compressão leva a inflamação do nervo, que leva a muita dor e a muita limitação. O senhor estava explicando que a cabeça já é pesada. Quando a gente faz esse tipo de movimento excessivo, fica muito nessa posição, aí o peso tende a aumentar. A cabeça pesa entre 6 a 8 quilos. Quando você flete para qualquer lado ou quando você hiperestende, ela tem uma tendência a dobrar esse peso. Quando dobra esse peso, você sobrecarrega a coluna, que ela é muito fragilizada, que só tem um pescoço com a coluna para segurar toda a estrutura da cabeça. Além de diminuir o ritmo do uso, ter essa consciência do uso de tecnologias, né? Existe algo que a gente possa fazer, um exercício, um alongamento? Eu sempre digo o seguinte, você não pode ficar mais do que 2 horas fazendo qualquer tipo dessas tecnologias, né? E eu sempre digo que o alongamento é muito importante, de 2 em 2 horas tem que parar e fazer um alongamento para você conseguir se sentir bem, relaxar a musculatura, relaxar aquelas estruturas da coluna cervical que tem as articulações de atrás que ficam muito sobrecarregadas. Quando você faz alongamento, elas dão um relaxamento e melhora, não dá dor e normalmente você vive muito bem, senão você vai ter problema. Pois é, 2 horas isso seguida ou 2 horas durante todo o dia? Não é? De 2 em 2 horas você tem que dar um Eu digo assim, em relação ao uso das tecnologias, não ficar 2 horas seguidas utilizando? Não pode, não deve. Não deve. Venha dar um recado aí, hein? Aposto, ó, Ingrid e George são super viciados em tecnologia. Depois eu conto pro senhor melhor essa parte da história aí, tá? A gente vai mudar um pouquinho de assunto agora para continuar falando disso, doutor. Só que em relação às crianças, o que acontece? Quando as crianças vão para a escola com aquelas mochilas super pesadas, levando material que nem precisa para a sala de aula, tem um projeto que está rodando em algumas escolas da Grande Vitória justamente para fiscalizar essas mochilas, saber o que tem dentro dessas mochilas e se é necessário carregar tanto peso. Quem conta isso para a gente é o Yuri Demuner e o Alex Nepomuceno. Acompanhe. Na mochila escolar do Breno tem 3 cadernos, 3 livros, 2 pochetes bem cheias de lápis, canetas, grampeador, cola, de tudo um pouco. É o do dia a dia, né? Que é o peso do material, até tá bem econômico, as coisas, tem até pouco material, mas é o necessário que a gente precisa. Você usa tudo isso aí num dia só? Sim. O ideal é que a carga total da mochila seja de no máximo 10% do peso da pessoa. O Breno, por exemplo, pesa 65 quilos. Logo, a mochila dele deveria ter até 6,5 kg, mas não é bem isso que ele carrega. Talvez uns quase 10, por aí.
Proteja sua coluna. Esse é o nome do projeto que avalia se estudantes como o Breno estão com problemas na coluna. Já são 3 anos evitando que eles desenvolvam complicações na lombar. Veja só este exemplo de uma aluna. A coluna fica em formato de S. Por isso a importância de prevenir que o problema chegue a esse ponto. Esse projeto ele nasceu pela Sociedade Brasileira de Coluna. Ele é realizado em vários estados. E aqui no estado do Espírito Santo já é o 3º ano consecutivo que nós, do Grupo de Coluna da Santa Casa de Vitória, realizamos em vários municípios, com o objetivo de triagem de problemas posturais na coluna dos adolescentes. Esses problemas posturais são problemas de escoliose, problemas de dor lombar mecânica pelo excesso de peso da mochila, escoliose antálgica e a própria escoliose estruturada, que essa sim é o grande foco da pesquisa, porque se você identifica ela precocemente, você consegue resolver e evitar uma cirurgia no futuro. A avaliação é bem simples e rapidinha. Ortopedistas e fisioterapeutas formam a equipe. E o melhor, é tudo de graça. Totalmente voluntário. Hoje, por exemplo, aqui nós estamos em 6 cirurgiões de coluna, mais 2 fisioterapeutas e acadêmicos. Tudo em prol da saúde, em prol de uma melhor postura do nosso estudante do Espírito Santo. Olha só que projeto super bacana, monitorando as crianças, né, doutor? A gente está falando aqui desse assunto, né? Às vezes carregando muito mais do que é necessário nas costas. Quais os riscos disso, né? Principalmente para as crianças e adolescentes aí que ainda estão em fase de formação. Está em fase de crescimento e qualquer excesso de peso vai trazer problemas graves para a coluna vertebral, que é uma estrutura central que segura todo o peso do corpo e mais o peso dessas mochilas, né? Então essas mochilas têm que ser muito bem controladas. Elas têm que ser usadas no máximo um peso de 10% a 20% do peso corporal, de preferência 10%. Ela tem que ser bem posicionada também, tem que ser da altura do ombro, porque se ela ficar muito baixa, a criança faz flexão. Quando faz flexão, sobrecarrega a coluna dorso-lombar, pode levar a deformidade tipo escoliose e tipo cifose. E principalmente naquela idade de 10 a 15 anos, nós temos uma patologia que pode ser muito grave por causa do uso dessas mochilas pesadas, que é a doença de Sherman, né? Onde os corpos vertebrais dão uma osteocondrite, uma necrose, começa a fragmentar e quebrar. E muitas vezes a criança começa a queixar de dor e demora a dar um diagnóstico, demora a fazer um tratamento. Então eu acho que a gente tem que trabalhar em cima do preventivo para não deixar essas coisas acontecerem. Porque uma criança em formação que desenvolve uma patologia dessa, essas patologias acabam ficando estruturadas e elas são muito graves. Em ambos os casos, a prevenção é tudo. Eu acho que o segredo da vida é fazer preventivo, né? Melhor do que você fazer o curativo, é bem mais barato. Né? Muito obrigada, doutor, pela sua participação aqui no Tribuna Notícias, primeira edição. É um prazer sempre recebê-lo. Ingrid e George, as dicas foram muito importantes aí, principalmente pra gente que trabalha também com tecnologia o tempo inteiro, né? Digitando ali, gravando e tudo mais. Também foi bacana. Volto com vocês. Valeu, Tainá. Agradeço aí o doutor Geraldo também, sempre muito simpático, né? E ela disse que nós somos viciados em tecnologia, em celular. Você é viciado em celular? Sim, ué. A gente fica o tempo inteiro olhando o celular, olhando as notícias, na frente do computador. E também a selfie, né? Você faz assim com o pescoço, também tem que estar atento. E fazer o exercício que o médico falou na reportagem, né? Interessante. Movimentar, fazer atividade física. É isso, a gente, na verdade, a gente é viciado porque a gente fica conectado com você aqui, conectado com você aqui também. O negócio é não ficar mais de 2 horas, você viu aí, né? E sempre fazer os alongamentos para dar tudo certo no final, não é não? E já o TN1 fala sobre a insegurança em Barcelona, na Serra. Uma mãe foi rendida com um bebê no colo. Tem ainda as ofertas de emprego do dia. Quantas vezes já falamos aqui no TN de assaltos? É isso que você vai ver já já. A gente já volta. Olha, quantas vezes já falamos aqui no TN de assaltos e arrombamentos em Barcelona, na Serra, hein? Já perdemos as contas, né, Ingrid? E as histórias de insegurança não param. Agora, o flagrante de uma mãe com um bebê no colo, atacada por 2 assaltantes de moto. Vamos ver. A vítima anda na calçada com uma criança no colo. Nesse momento, 2 homens numa moto se aproximam e param. O que está na garupa desce e vai na direção da mulher. Ele aparenta estar com uma arma em punho. Rende a vítima, pega o celular e vai embora. Essa ação criminosa aconteceu na tarde da última terça-feira aqui no bairro Barcelona, na Serra. E parece que por aqui todo mundo tem uma história de assalto para contar. Edilene, por exemplo, é comerciante há mais de 10 anos aqui no bairro.
Pelo que ela conta, já sofreu uns 5 assaltos. A última ação aconteceu há 2 meses. Um criminoso entrou armado e rendeu o marido dela e uma cliente também. Inclusive, teve uma época que levaram o carro. Nossa, até hoje, né? Nem sombra, né? E pouco tempo, 2 meses, tivemos um assalto, né? A mão armada. Meu esposo estava na loja e rendeu tanto ele quanto a aluna da faculdade que estava lá aguardando, né, a van dela, e assaltou e simplesmente saiu, e a gente está precisando mesmo um policiamento mais reforçado no bairro, né? Paulene não chegou a ser assaltada, ficou no quase, mas está revoltada com a falta de segurança. Eu esperando um Uber antes de 7 horas da manhã, eu estava em frente à minha casa esperando, quando eu vi 2 caras de moto. Eles passaram pela esquina, voltaram e entraram na minha rua, ou seja, eu tive que entrar rapidamente para minha casa e eles foram pela minha rua devagar. Eu tive que mandar mensagem para o Uber para ele esperar, porque tinha 2 caras suspeitos. Então, nem 6h30 da manhã, nem 7 horas, nem 8 horas, nem meio-dia, a gente tem segurança nesse bairro. Em setembro, mostramos o caso de um comerciante de 59 anos e da esposa. Eles foram feitos reféns dentro da própria casa no bairro Barcelona. O assalto aconteceu durante a noite. O casal vende churrasquinhos nessa praça do bairro e chegava em casa após o dia de trabalho quando foi abordado por 3 homens armados. Os bandidos ficaram dentro da residência por mais de 1 hora. Foi um terror, né? Porque, pelo amor de Deus, do jeito que você pensar bem, você ficar ali vendo as pessoas mexendo as suas coisas todinho, na sua frente. A gente trabalha tanto, como é que pode? Eu te confio na polícia, só que a polícia é muito falha. Diante dessas histórias, a comunidade implora por mais segurança. Precisamos de atenção do poder público, porque nós não temos segurança nenhuma no bairro, não tem policiamento. Há 4 anos atrás nós fizemos uma manifestação, conseguimos aí 2 bicicletas, mas elas não existem mais, ficou aqui durante uns meses e nunca mais voltou. Entra ano e sai ano. A gente pede o apoio de vocês da reportagem, vocês vêm aqui, a gente faz as mesmas reclamações, as mesmas solicitações ao governo do estado, mas não muda nada. A violência só aumenta, casos todos os dias, e infelizmente o morador hoje ele é refém da violência e quer ficar dentro de casa porque tem medo de sair na rua. Cadê o guarda municipal? Agora, se você vai em Laranjeira, se você vai na Serra Sede, lá tem, e aqui no nosso bairro não tem. E aqui é um bairro grande e a gente precisa sim de segurança. Olha, realmente um bairro que merece mais atenção. Olha, a resposta da PM não mudou muito ao longo das reportagens. Diz que o reforço no policiamento é realizado com base no mapa do crime. Disse ainda que Barcelona conta com uma viatura exclusiva para a área comercial, além de outras que circulam por todo o bairro. Mas a gente está vendo que precisa de mais, né? Em relação à guarda, a prefeitura respondeu que atua no local em parceria com a PM. O nosso Momento Emprego traz vagas em supermercado, são mais de 200. Vamos ver aqui, ó, chances para auxiliar de padaria, liderança de supermercado, operador de frios e laticínios, gerente de loja, caixa, auxiliar de serviços gerais, embalador, açougueiro, repositor, idosos e aposentados. Cadastro no site extrabom.com.br. Hoje é quinta-feira, 7 de novembro. Vamos conferir juntos o que é destaque no Jornal A Tribuna. Novos exames mais rápidos e modernos chegam a hospitais. Na foto principal, Transcol já transporta 500 passageiros por dia com bicicletas. Senado aprova a inclusão de servidor estadual na reforma da Previdência. Professora morre após ser atropelada por moto na faixa de pedestre em Itaparica. No esporte, Vasco perde para o Palmeiras e culpa árbitro e VAR. E ainda destaque no Jornal A Tribuna desta quinta-feira. No AT2, não há mais espaço apenas para rosto bonito, diz ator. Gato bagunceiro ganha fama na internet. E no caderno sobre rodas, HB20S renovado à venda no estado. Em instantes, o TN traz um caso gravíssimo. Uma criança deu entrada morta no PA.
e o caso é suspeita de estupro. Em instantes, mais informações. Pois é, também. Você vai saber, há um prazo para que as empresas cobrem dívidas do consumidor? A dúvida de um amigo do TN1 vai te ajudar a entender como funciona a cobrança de quem já deve há muito tempo. A gente já volta. Olha, agora uma notícia muito triste e revoltante. Uma menina de 4 anos chegou morta no PA de Alto Laje, em Cariacica. A polícia afirma que ela foi estuprada e espancada até a morte. A criança foi levada pela mãe e pelo padrasto. Eles deixaram o local depois de confirmar a morte e não falaram com a PM. Neste momento, policiais militares estão colhendo informações dos médicos que atenderam a menina. Mais informações desse caso terrível você confere nos nossos telejornais. Olha, hoje é quinta-feira e todo mundo já sabe que é dia de aprender sobre os nossos direitos. E a dúvida de hoje veio de Cariacica. Uma pergunta que muitos se fazem. Há um prazo para que as empresas cobrem dívidas do consumidor? Marcele Altué conversou com um especialista que explicou as regras sobre esse assunto. É agora no Conexão Justiça. Marcela, do bairro Novo Horizonte, em Cariacica, enviou uma pergunta para o Conexão Justiça. Em 2015, eu fiz uma dívida, comprei um kit de curso de beleza. Vai completar 5 anos que eu estou endividada com essa empresa. Então, eu gostaria da sua ajuda, Marcela, porque não para de me ligar, me impressionando, fala que está com processo contra mim, mas eu expliquei para eles que eu não tenho condições de estar pagando a dívida. Eu estou desempregada, eu tenho 2 filhas para criar. Como que eu faço para mim não ficar com tanta dor de cabeça? Eles parar de ficar me ligando, parar de ficar pressionando a minha mãe. Agradeceria se você me ajudasse. Marcela, excelente pergunta sua, porque com certeza é a dúvida de muita gente. Será que há um prazo para as empresas cobrarem uma determinada dívida do consumidor? Quem vai responder é o doutor Sérgio Murilo França, que é especialista em direito do consumidor. E aí, doutor, há um prazo para isso? Sem dúvida. Toda e qualquer dívida, ela tem um prazo em que ela pode ser cobrada. Esse prazo é o chamado prazo prescricional, de acordo com a letra da lei. Então, o Código Civil prevê uma série de prazos em razão da natureza jurídica de cada dívida. Débitos como de água, luz, telefone, boletos em geral, possuem um prazo de cobrança de 5 anos. Após esse prazo, essa dívida não pode mais ser cobrada pelo fornecedor. Se o fornecedor empreender qualquer esforço de cobrança dessa dívida após a sua prescrição, essa cobrança passa a ser indevida. Mas se a empresa começou a cobrar a dívida dentro desse prazo de 5 anos, o consumidor tem que pagar o débito. Se o fornecedor iniciou a cobrança dessa dívida dentro do prazo prescricional de 5 anos, eventualmente tenha proposto uma ação de cobrança na Justiça, esse prazo é interrompido. Então, nesses casos, todas as forças judiciais para a cobrança e para a execução dessa dívida serão devidas. Agora, se a cobrança acontecer somente após o prazo de 5 anos da data da dívida, o consumidor passa a ter direitos. Sendo indevida essa cobrança, ou seja, cobrada após o prazo prescricional de 5 anos, o consumidor passa a ter o direito a receber uma indenização por danos morais, porque essa cobrança ela foi indevida, não deveria ter sido perpetrada pela empresa, e o que muitas vezes acontece é que a empresa acaba empreendendo formas vexatórias, formas humilhantes de cobrar essa dívida justamente por já estar prescrita e a empresa não ter o direito de cobrar judicialmente, né, em razão da decadência. Então, nesses casos, o consumidor, além de ter direito a uma eventual indenização por danos morais, o fornecedor pode responder por crime de cobrança vexatória que é previsto no Código de Defesa do Consumidor. E o que fazer para provar que a cobrança foi mesmo indevida? Nesses casos, vigora a inversão do ônus da prova, né? Então é interessante que o consumidor ele anote, ele faça o registro detalhado de todas as tentativas de cobrança indevida que ele eventualmente tenha sofrido do fornecedor, e ele deve sim procurar um órgão de defesa do consumidor da sua cidade ou mesmo acionar a justiça para receber eventual indenização por danos morais. Respondida então a dúvida da nossa amiga Marcela. E lembrando que se a empresa começar a cobrança no prazo de 5 anos, o consumidor tem que quitar o débito.
O ideal é procurar a empresa e tentar fazer um acordo. E você também tem dúvidas sobre os seus direitos? Manda pra gente. O e-mail é conexãojustiçatn@gmail.com ou na página profissional da Marcele no Facebook, Marcele Altoé Oficial. Acabou, pessoal. A gente fica por aqui agradecendo o seu carinho, sua audiência. Um beijo muito grande, especial e até amanhã. Obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. A gente espera amanhã, 15 para meio-dia. E agora você fica com ele. Tá chegando aí, Theo Miranda. Aqui eu tenho um detalhe. Eu vou falar com ele. Ele tem uma super fã. Minha mãe virou uma fã do Theo. Theo, você não pode deixar de mandar um beijo para ela. Eu já te falei isso. Mamãe deve estar assistindo, que ela assiste o nosso jornal todos os dias, comenta. Sua mãe é uma fofa. E tem que falar com o Theo pra gente, fazer uma oração forte pro nosso Botafogo ganhar hoje do Flamengo, porque senão amanhã a gente tá ferrado, Theo Miranda. Então vai daí, sucesso!